A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos irmãos em Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Hoje vamos postar um vídeo pedido de irmãos, que muitos na CCB ainda não entenderam como que a obra da salvação acontece, e muito acha que a salvação acontece através do batismo. Então, respondendo esses questionamentos, aí, irmão, vou fazer um vídeo específico explicando, e a pergunta é essa: a salvação é pelo batismo ou pela justificação? Vale lembrar aos irmãos que tem um tópico de ensinamento que foi emitido agora dia 5 de abril, 5 e 9 de abril. Foi colocado no tópico umas considerações sobre o mandamento do batismo e o novo nascimento. Vamos ver aqui a compreensão dos anciãos, o que é que eles entendem, irmãos. Qual é a finalidade do batismo? Vamos ver aqui o que eles relatam aqui. O batismo é a ordenança da palavra de Deus para todo aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não há por que buscar sinais para ser batizado. Ele põe aqui Mateus 12, 39 e 40. Senão unicamente o sinal de crer no Senhor Jesus, entendendo o batismo como simbologia da morte, sepultamento e sua ressurreição. Os que creem e são batizados morrem para o pecado e ressuscitam em Cristo para uma nova vida. Em Romanos 6,4 disse o apóstolo Paulo: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Recomendamos o batismo somente para os que forem maiores de 12 anos, salvo se já receberem o dom do Espírito Santo, com evidência de novas línguas. Tomamos como referência essa idade, tendo em vista que o Senhor Jesus, nessa altura da vida, manifestou-se aos doutores da lei, conforme se lê em Lucas 2, 46 e 47, 49. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no meio, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando, e todos que o ouviam admiravam sua negligência e resposta. Porque é que me procuráveis, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Irmão, então aqui, na congregação, se prega muito
pela salvação do batismo. Igual ele cita aqui, né, que a morte, o nosso sepultamento com Cristo é pelo batismo. Irmão, a salvação, se a salvação para a pessoa nascer de novo, só nasce de novo quando fosse batizado, então a morte de Cristo seria em vão, porque aqui eles enfatizam muito o batismo como sendo sepultado com Cristo. E aonde que esse sepultamento aconteceu, irmão? Esse sepultamento aconteceu no sacrifício de Cristo, na cruz. Foi na cruz que nós morremos, com Cristo. Foi lá que nós fomos justificados. Então, o batismo é apenas um testemunho de que recebemos a Cristo através da fé. Todo este contexto que o apóstolo Paulo fala no capítulo 6, nós devemos entender, irmão, a Bíblia, elas têm os textos imediatos, que vem antes. Então, o que o apóstolo Paulo tem em mente, o assunto que ele vem desenvolvendo, é um assunto do capítulo 5, onde ele fala que todos morreram em Adão. Adão foi o cabeça da humanidade. Foi neles que nós morremos. Ele é o pai da raça humana. E aí Paulo vai falar do capítulo 5 de Romanos, lá no versículo 12, ele vai abordar da queda do homem, que o homem caiu em Adão. Aí ele fala, por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça que superabundou o pecado. Romanos capítulo 5, verso 12. Aí ele vai falar aqui no 12, pelo que como por um homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos morreram, porque até a lei estava o pecado do mundo, mas o pecado não imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aquele que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. E pela ofensa de um morreram muito. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. E não foi assim o dom como ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um
a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por Cristo Jesus. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, irmão, o apóstolo Paulo, aqui, ele fala como que o homem caiu, como foi a queda do homem, que o homem fala do contexto da depravação total da raça humana, pela ofensa de um, muitos foram feitos pecadores. Pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores. E pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, Paulo está falando aqui da obra da justificação. No 5, capítulo 5, verso 1, ele fala: justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, a nossa morte, o nosso sepultamento aconteceu na cruz, na justificação. Nós fomos sepultados com Cristo na hora que nós cremos nele. Na hora que nós cremos. Esta obra, ela acontece no atemporal de Deus. Como, por exemplo, Cristo falou do novo nascimento para Nicodemos, sendo que ele não tinha ainda instituído o batismo para a salvação. Batismo para a salvação, o batismo é para esta parte figurada da salvação, está lá Mateus 28, 18 e 19. 3 de João, Cristo falou do novo nascimento para Nicodemos. Então, esse novo nascimento, irmão, ele não acontece através de uma instituição. Não, esse novo nascimento acontece na hora que a pessoa crê. A hora que a pessoa crê, porque a fé é a causa instrumental da salvação. Não é propriamente através da fé que nós somos salvos, mas através dela que nós nos apropriamos do sacrifício de Cristo. A hora que nós cremos nele, nós morremos. Por isso que o apóstolo Paulo, do capítulo 6, ele vai usar de uma parte figurada do sepultamento. Vai usar a figura do sepultamento. Agora, não significa, irmãos, que os nossos pecados são sepultados naquela água. Ali é apenas uma linguagem figurada.
é apenas uma linguagem figurada. É apenas uma parte de figura, é uma figura de linguagem que o apóstolo usa no batismo. Não é no batismo que nós nascemos, irmão. A água do batismo, ela não tem poder nenhum. Nós nascemos em Cristo. A hora que nós cremos nele, o nosso pecado é levado aonde? Na cruz. Na cruz. Porque a cruz é o símbolo. Foi o símbolo da morte de Cristo. A cruz foi lá que deu a morte de Cristo. Agora, o batismo que fala que fomos sepultados com Cristo é apenas uma figura de linguagem para dar testemunho do que aconteceu com nós quando nós cremos. Quando nós cremos, automaticamente, pela fé, o nosso pecado foi levado da cruz. Nós morremos ali, fomos sepultados na obra do Calvário e ressurgimos uma nova criatura. Então, o batismo vai apenas dar um testemunho daquilo que aconteceu. Quando nós cremos, através da fé, é a causa instrumental. A fé nos levou aonde? Na causa sacrificial, que foi o sacrifício de Cristo. Ali nós fomos sepultados. Agora, aí ele ilustra a parte do batismo, porque quando nós batizamos, irmãos, nós fazemos parte de uma igreja física. Então aquela igreja, quando nós batizamos, aí eles vão entender que aquele irmão creu no Senhor, nasceu de novo. Então ele vai dar o testemunho perante a igreja que verdadeiramente ele creu e ele nasceu. Agora, por que ele vai dar o testemunho do batismo? Porque aquela obra do novo nascimento, a Irmandade não viu, não presenciou, porque foi uma obra espiritual, invisível, que aconteceu antes do batismo, quando a pessoa creu. Então, como a Irmandade não viu, então a pessoa batiza para dar um testemunho que ele nasceu de novo. Só que o novo nascimento não aconteceu, não foi ali na água. Novo nascimento não tem nada a ver com água. Novo nascimento tem a ver com fé. É como está escrito na capa do Inário 5, que pela fé fomos regenerados. Agora eu vou mostrar, aqui vou ler um texto para os irmãos verem do que Cristo falou. Olha aqui, como foi que deu a salvação. João 5,24. Na verdade vos digo, que quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, passou da morte para a vida. João 5,25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz dos filhos de Deus, e os que a ouvirem viverão.
5 e 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6,40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 11:25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 3:15. Para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crê tenha vida eterna. João 3:36. Olha aqui. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Tudo aqui o texto da fé. E nenhum deles tem o batismo no meio, irmão. Agora, quando nós lemos Marcos 16:15, 16:15 e verso 16, lá está escrito: pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Veja que a via de salvação não é o batismo. Não pode ver que antes do batismo tem a fé. Tanto porque crê como porque não crê. Então, a expressão do batismo em Marcos 16, 15 e 16, tem o batismo no meio. E tem as duas expressões de fé, do que crê e do que não crê. Aqui, João 3:36, tem as duas expressões de fé para a vida eterna, sem mencionar o batismo. Então, para os irmãos entenderem que o batismo, que fala do sepultamento, de uma nova vida, ali é uma figura de linguagem. A obra real e plena não aconteceu ali. Não aconteceu ali. Porque ali é uma representação da morte e da ressurreição de Cristo. E aonde que aconteceu isso? Fisicamente. Aconteceu na cruz. Na cruz ele morreu, foi crucificado e depois ressuscitou. Então, esta obra da nossa ressurreição e a nossa regeneração não tem nada a ver com o batismo. Agora, por que batizamos? Batizamos como um testemunho daquela obra que aconteceu, para poder fazer parte de uma igreja física. Estamos ali na comunhão com os irmãos, participarmos da Santa Ceia, né? Porque através daquele testemunho, a Irmandade se conscientiza que aquele irmão, aqueles que batizaram, eles estão dando testemunho da sua salvação, que aconteceu aonde? Antes do batismo, quando eles creram em Cristo, os pecados dele foram levados na cruz, e pela justificação eles foram justificados. Deixaram de ser filho da ira e passaram a ser filho
adotado por Deus, isso na justificação. Então todo esse processo do batismo é apenas uma figura de linguagem. Não é algo físico que aconteceu ali. Porque a obra grande que aconteceu primeiramente pela pregação da palavra. Né? Como diz assim, pela pregação da palavra, você ouve a palavra, produziu a fé, né? Como está aqui em Romanos 10, 17, que pela pregação da palavra, você ouviu a palavra, a fé, pregação, você ouviu a pregação da palavra, seus ouvidos foram abertos, a fé manifestou, você creu em Cristo, seus pecados ali naquela hora foram levados na cruz, e aí você nasceu da água e do Espírito ali, na hora da pregação, na hora que você creu. E aí depois você vai batizar para dar um testemunho para a Irmandade, para aquela obra invisível, ela vai se materializar através do testemunho que você vai dar, que você creu quando você ouviu a palavra. Creu e nasceu do Espírito antes do batismo. E depois batiza só para um testemunho ali. Creio que ficou bem explicado. Fique com Deus, a paz de Deus com todos os irmãos e as irmãs.